dos seus primeiros filmes, há muitos anos atrás. Um, e é curioso, não é? Que há uma altura do filme, ela é uma mulher da rua, que tem um cliente que tem muito dinheiro, e ele contrata, não é? A prostituição, ele paga-lhe por uma noite, depois fica a gostar dela e quer quase que ela seja a sua esposa. Quase! Quer que a acompanhe no seu círculo. Só que há um primeiro obstáculo, que é roupa. Ela não tem a roupa que precisa. Então ela começa a ir às lojas com o cartão de crédito dele, para poder pagar tudo, só que ela vai com a sua roupa antiga, normal, não é? De trabalho. E nas lojas onde ela entra para comprar boa roupa, há uma que não a atende, não a quer atender. Tipo, aquele tipo de pessoa não, ela não tem a roupa boa para entrar aqui nesta loja, ela depois vai a outra loja, eventualmente consegue e sai lá cheia de sacos, não é? Toda contente, e vai à loja onde não foi atendida e mostra e diz, olha, cometeste um grande erro. Não é? E aquela cena fica nas nossas mentes. E se calhar alguns homens aqui estão a pensar, oh, não, compras, provadores, aquele tempo de espera, quer seja nosso, quando vamos nós comprar algo, quando vai algum familiar que anda às compras e nós temos de esperar, ou quando entramos no provador e experimentamos várias coisas e nada serve, ou acabamos por não encontrar e saímos de mãos vazias, não há aquele sentimento de passei aqui tanto tempo e saio aqui de mãos vazias, queria sair cheio de sacos como a Julie Roberts. Já vamos ver como é que isto tem a ver com a passagem que iremos abordar hoje. Mas é em 1 Coríntios 15, é acerca da ressurreição, tem a ver com a ressurreição, mas tem a ver com os nossos corpos, como é que eles irão ser, o que é que vai acontecer. E temos de lembrar o quê? Capítulo 15, como é que ele começa? Começa por lembrar verdades acerca de Jesus, ou seja, que Jesus ressuscitou, ou seja, que segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu e foi visto por mais de 500 irmãos. Não é? Vemos isso no início do capítulo 15. E depois, porque Jesus ressuscitou, os mortos, os cristãos que já morreram, vão ressuscitar também. Depois há aquela questão sobre quem é que dá o corpo. É Deus que vai dar este novo corpo. Mas depois a outra questão é, mas porquê? Este corpo não serve? Tem servido estes últimos 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos. Porquê que eu não posso simplesmente trazer... Eu já estou habituado a este corpo, eu já sei como é que é, já sei trabalhar com ele. Já sei o que é que preciso fazer de manhã para me conseguir levantar, ou que tipo de comida é que hei de comer. Por que não, simplesmente, levar este corpo comigo? E Paulo vai responder, em parte, a esta pergunta. Mas também vai responder à pergunta que algumas pessoas podem estar a fazer, que é, mais um domingo de manhã que eu estou aqui, e eu não tenho bem a certeza se isto vale a pena. Será que todos estes domingos de manhã são em vão? Será que estudo de senhoras à quarta de manhã, estar a vir, será que é em vão? Será que o grupo familiar à quarta à noite, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar? É uma boa pergunta e é uma pergunta que vamos pedir que Deus nos informe acerca deste assunto. Então vamos orar e depois iremos ler a 1 de Coríntios 15. Senhor nosso Deus, ao entrarmos aqui esta manhã e não sabendo o coração de cada um de nós, nem como estamos perante Ti, Senhor, queremos pedir-te que possas falar com cada um de nós, que nos possas encorajar, desafiar através da Tua palavra, que possas levar os nossos corações à alegria e à gratidão naquilo que Tu fizeste por nós, que nos possas levar a esperança para mais uma semana, para mais uma segunda-feira, para continuar nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, com os nossos familiares e amigos, a continuar com a alegria da salvação e a esperança da ressurreição. Então pedimos-te que possas falar connosco e que nós possamos responder. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Então 1 Coríntios 15, versículo 50, diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Porquê é que precisamos de um corpo diferente? Porquê é que não podemos simplesmente trazer este ao qual já nos habituamos? Bem, por causa do nosso pecado, o nosso corpo é rejeitado. Por causa de Cristo, há um corpo novo que é vitorioso e por isso os nossos corpos devem permanecer firmes. Então são estas as três coisas que iremos ver esta manhã. E começamos com um corpo que é rejeitado por causa do pecado, nos versículos 50 a 53. Era 2015 e o piloto de Fórmula 1. De alguma maneira acho que estamos a ter muitas ilustrações sobre Fórmula 1, mas esta tem mais a ver com algo diferente. Lewis Hamilton, um dos pilotos de Fórmula 1 mais famosos naquela altura, ele foi impedido de assistir à final de ténis no Wimbledon. Ele tinha um convite, estava tudo pronto, só que ele não pôde entrar. Sabem porquê? Tinha uma camisa às flores e tinha um chapéu. O que é que ele não tinha? Não tinha aquilo que o Wimbledon exige que tenhas: gravata e casaco. Então, apesar de ser um dos pilotos mais famosos de Fórmula 1, ele não entrou. Não sei se alguma vez te foi barrada a entrada em algum sítio por causa de roupa. Às vezes isso acontece, normalmente quando estamos de férias em algum sítio, e de férias de verão, e pensamos, de chinelos e calção eu posso ir a qualquer sítio. Aí de repente há alguma mão a colocar à nossa frente e a dizer, não, desculpe, não pode entrar. Ou talvez, eu não sei se havia, pelo menos de antes, sítios que barravam a entrada se não tivesses a vestimenta universitária. Talvez. Ou pelo menos se não tivesses o cartão do universitário, não entravas. Mas certamente já pensámos em não ir a algum lado porque não temos a roupa adequada. Por exemplo, se nos esquecemos dos calções de banho e da touca, não adianta ir à piscina. Não é? Porque não vamos conseguir. Se andamos na Figueira da Foz e vamos à praia, não adianta, por duas razões, ir ao casino da Figueira. Primeira, porque de calção e chinelo não entras. Segunda, porque não deves ir jogar no casino. Não é bom para ti. Restaurante Quinta das Lágrimas não pode entrar de chinelo e calção também. Mas há lugares em que faz sentido haver um critério. Por exemplo, a piscina. Por exemplo, para jogar futebol num relevado. Faz sentido ter de usar chuteiras. Senão, não entras. E é isso que Paulo começa a fazer. Ele começa a dizer, para a nova criação, os corpos que temos agora, eles não servem. Eles não podem entrar. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E para alguns de nós, aquilo que Paulo está aqui a dizer são boas notícias, porque olhamos para o nosso corpo e pensamos, isto já passou o auge, o meu físico já passou o seu auge. Talvez outros estejam agora no seu auge ou à espera do seu auge e pensem, não, acho que estou bem, acho que até podia ir, acho que não há assim grande necessidade. Mas se pensarmos bem, todos nós em alguma altura já pensámos ou desejámos ter um corpo ligeiramente diferente. Ter umas modificações, ter uns pequenos ajustes. Talvez aquela ideia do Botox. O Botox acho que já passou, já não é tão usado, mas aquele medicamento para a diabetes, para perder uns quilinhos.
ou através de dietas, a dieta keto ou outras. Enquanto jovens, queremos que o espelho diga que não há ninguém mais belo do que eu. Nós angustiamos com determinados aspectos do nosso corpo. Alguns sentem que nasceram no corpo errado, com o sexo errado. E imagino que sejam níveis de sofrimento diferentes, mas ninguém passa pela vida sem, em determinada altura, não gostar de alguma parte do seu corpo. Não desejar ter algo diferente no seu corpo. Onde está a resposta nestes momentos de maior angústia e sofrimento? A resposta está em Cristo. Porque Ele é aquele que ele experienciou a maior angústia de estar num corpo que não era o seu. Ele é aquele que nos chama a segui-lo, a entregar os nossos fardos, como, por exemplo, o fardo de não estar bem com o corpo que temos, ou com alguns detalhes do nosso corpo. E Ele chama-nos a segui-lo e a aceitar o seu fardo que é leve. E é através dele que nós podemos ter a certeza que vamos receber um novo corpo, perfeito, incorruptível, imortal. E é nesta altura que Paulo se inclina para nós e diz em voz baixa, ou talvez não seja em voz baixa, eis que vos digo um mistério. Não é? Versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. De vez em quando o Novo Testamento fala em mistério, que é curioso porque normalmente são coisas que foram mistério antes, mas em Cristo o mistério foi revelado. Então, de certa forma, já não é segredo, mas mantém algum nível de desconhecimento. Então, o que é que podemos ter a certeza? O que é que Paulo diz? Todos seremos transformados. Não há exceções, todos. Mas vão haver dois grupos. Quando Jesus regressar, vão haver dois grupos de pessoas. Vão haver mais, mas entre cristãos vão haver dois grupos. Os que estão vivos e os que estão mortos. E estes dois grupos, todos vão ser transformados. Os que estão a dormir e os que estão acordados. E é interessante esta linguagem. Dormir para estar morto, acordar para a ressurreição. Os gregos usavam a palavra necrópolis, que era a cidade dos mortos. Polis é cidade, necro, bem, é morto, não é? E o que é que os cristãos começaram a chamar a este lugar para onde os mortos vão? Porque eles associavam, olha, através da minha fé em Cristo, de facto, a Bíblia diz que é apenas um dormir. Então eles começaram a chamar de koimeterium. E daí vem a palavra cemitério, que significa dormitório. É onde os cristãos vão dormir, até serem acordados, até serem despertados do seu sono por causa da esperança da ressurreição. No momento, que é como Paulo descreve, ou seja, num momento rápido, num abrir e fechar de olhos, como havendo um som de trombeta, um despertador a tocar, o que é que acontece? E deve ser o maior despertador da história. Os mortos ressuscitam incorruptíveis e os cristãos que estiverem vivos serão transformados. Vamos todos para os provadores. E num piscar de olhos saímos dos provadores com um novo corpo, como quem troca de roupa. O que é que despimos? Despimos a mortalidade, despimos a corrupção, o que se está a desgastar. E vestimos a imortalidade, a incorruptibilidade. Às vezes é bom ocuparmos as nossas mentes com estas verdades, porque é fácil esquecermos. E estas verdades, elas devem desafiar o nosso ânimo do dia-a-dia, o nosso contentamento, a nossa disposição até. E não sermos as pessoas mais tristes do mundo, que às vezes alguns parecem, infelizmente. Um corpo que é rejeitado, mas um corpo que é vitorioso. Versículos 54 a 57. Eu tinha 11 anos quando vivenciei a primeira grande vitória futebolística de Portugal. Não sei se alguns de vocês se lembram, a maioria não. Sub-20, em Riad. Ou seja, era uma camada jovem. Tinha grandes promessas do futebol. O treinador era o Carlos Queiroz. E eles ganharam. E depois tive de esperar até 2016, para conquistarmos o Euro. E é um sentimento de alegria, não é? É tipo, sou português, ou estou a morar em Portugal, desculpem a discriminação, estou a morar em Portugal, Portugal é como que a minha pátria, Portugal ganhou, é alegria, é pertença, estamos juntos. Qual é o problema? Essa vitória traz esperança.
bem, traz uma esperança talvez para o próximo, para o Mundial, há uma pequena esperança, vamos ver se os jogadores se mantêm a forma. Mas tirando isso, que benefício é que o adepto retira dessas vitórias? Não muito mais do que isso. Enquanto adeptos, nós temos um papel limitado, não é? Os jogadores é que vão para lá, eles é que recebem muito dinheiro e nós ficamos cá fora. É claro que apoiamos a equipa. E custa admitir, mas os melhores a apoiar as suas equipas, sabem quem são? São os ingleses. Em Inglaterra é tão bonito ver o estádio a apoiar as equipas de futebol. Eles são muito criativos. Eles usam músicas, ou músicas conhecidas, e depois eles alteram a letra e conseguem encaixar lá outras palavras e fazem duas coisas com as músicas. Fazem uma que é apoiar os seus jogadores. Tem uma música quase para cada jogador. Mas a maior parte do propósito das músicas é destabilizar os outros jogadores, a outra equipa. E eles são bastante criativos e mauzinhos. Havia uma música que era... Havia um jogador que era o Zlatan Ibrahimovic, um grande jogador, alto, mas tinha uma característica em relação ao seu nariz ser um bocadinho mais comprido. E eles cantavam, o teu nariz está fora de jogo. Ao Luís Soares, que tinha assim uns dentes mais protuberantes, eles diziam, os teus dentes estão fora de jogo. Ao Mesut Ozil, que era um jogador que tinha assim uns olhos mais esbugalhados, eles diziam, os teus olhos estão fora de jogo. Mas havia muitas outras músicas e as provocações são engraçadas quando não são dirigidas a nós diretamente, claro. Mas estas provocações em música é aquilo que a morte faz connosco. A morte, ela provoca-nos. Ela sussurra-nos pequenas músicas, com cada ruga, com cada cabelo branco, com cada vez que temos de ir a um funeral de alguém. Ela sussurra, um dia vais ser tu. Está quase. Não falta muito. Se calhar o próximo funeral que vens, vais ser tu naquela caixa. Ela provoca-nos. Ela canta estas músicas a nós. É inevitável. Em Cristo, há uma outra provocação. Há uma provocação ao nosso maior provocador. Reparem no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Em Cristo a morte encontra o seu conquistador, o seu predador até. Não é versículo 54, o que é que o predador faz? Tragada ou engolida foi a morte pela vitória. E isto são grandes notícias para nós. Há um corpo que é vitorioso. Claro que olhamos à nossa volta e as pessoas ainda morrem, os cristãos ainda morrem, mas para os seguidores de Jesus é um adormecer. É um adormecer. E o despertador vai tocar. Porquê? Porque a morte foi vencida, ela foi engolida por Jesus. E aqueles que morrem a confiar em Jesus morrem com os seus pecados perdoados. Morrem sem levarem os seus pecados consigo e depois terem de prestar contas a Deus. Não significa que eles vivem de maneira perfeita. Nós não conseguimos obedecer de forma perfeita a Deus. Não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A lei de Deus, ela condena-nos, porque nos mostra o padrão moral perfeito de Deus. Mostra como falhamos esse padrão, desculpem. Por isso é que Paulo diz que o aguilhão, o ferrão da morte, é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei traz essa força ao pecado, porque a lei diz o que é pecado e o que é errado. Mas em Cristo nós não levamos os nossos pecados. Ou seja, não há ferrão para nós. Alguém usou esta ilustração e talvez enquanto pai já tenhas, ou mãe, já tenhas tido de fazer algo do género. Mas um pai entra num jardim e a filha vem a correr, a fugir de algo e agarra-se ao seu pai. Ela vem a fugir de uma abelha. O pai envolve a filha com o seu corpo, ele recebe a picada da abelha e ele depois diz à filha, está tudo bem. Ele tem o ferrão da abelha. E ele diz à sua filha, está tudo bem, ela não te pode fazer mais nada. E é um bocadinho isso que Cristo faz connosco. Ou seja, ele recebe a picada, ele recebe o ferrão, ele recebe o castigo dos nossos pecados. E por isso ele pode se virar para nós
e dizer, está tudo bem, a morte não te vai poder picar da mesma maneira que ela faria se não estivéssemos em Cristo. E por isso ele diz no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se estamos a confiar em Cristo, a nossa vida não acaba em tragédia. Ela terminará como se fôssemos dormir uma soneca, para eventualmente ouvirmos o despertador de Deus, levantar-nos com um novo corpo transformado, imortal, incorruptível. Graças a Deus. É bom lembrar o que vai acontecer para nos lembrarmos de agradecer a Deus. Ou seja, não depende de nós, mas é através daquele por quem recebemos a vitória. E é uma vitória que vale a pena. Esta vitória traz benefícios aos seguidores de Jesus. Não é como as vitórias futebolísticas. E por último, versículo 58, vemos um corpo que é firme na obra do Senhor. Nós vivemos hoje com corpos que são rejeitados na entrada no reino de Deus. E o reino de Deus aqui, Paulo refere-se ao reino eterno de Deus, não ao reino de Deus agora presente e já inaugurado. Mas temos esta mensagem do Evangelho, que nos aponta para a cruz, para aquilo que os nossos pecados merecem. O despertador ainda não tocou, a trombeta ainda não soou, e nós vivemos nestes corpos limitados. E aí está a dificuldade. Porque há desafios a seguir Jesus com estes corpos. No meio de pessoas que não o reconhecem como Senhor, no meio de colegas de trabalho que por vezes são mauzinhos, colegas de escola. Vivemos a tentar honrar a Deus e nem sempre conseguimos fazê-lo por causa do pecado que ainda nos constrange e influencia. E quando falhamos, podemos ser tentados a desistir. Perguntar-se, vale a pena? Será que é tudo em vão? Somos tentados a baixar os padrões da vida cristã, diluindo talvez a mensagem do Evangelho e passar mais disfarçados entre as outras pessoas. No final de um capítulo glorioso, que é o capítulo 15, voltado muito para o futuro, Paulo termina com palavras semelhantes àquelas com que ele iniciou o capítulo 15. No primeiro versículo do capítulo 15, Paulo diz, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. E depois no versículo 58, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, duas partes desta exortação para nos agarrarmos. A primeira é, agarra-te à esperança da ressurreição. Aquela que o Evangelho anuncia. Para o fazermos, temos de não cair na tentação de diluir, de mudar o Evangelho. Em Corinto, a tentação para diluir, para estragar o Evangelho era dizer, olha, os mortos não ressuscitam. Jesus ressuscitou, mas nós não vamos ressuscitar. Qual é a nossa tentação hoje? Para diluir ou distorcer o Evangelho. Talvez a ideia de que tudo o que temos é tudo aquilo que alguma vez iremos ter. Não há vida eterna. E de facto é semelhante àquilo que eles acreditavam naquela altura. Talvez a ideia de que podemos viver como quisermos. Talvez a ideia de que aquela decisão no passado, aquela decisão no Palhal há 50 anos atrás, ou aquela decisão na escola dominical, ou aquela decisão em criança que eu fiz de seguir Jesus, é o que importa. Passei o resto da vida não indo muito à igreja, não lendo muito a Bíblia e não orando. O que importa é aquela decisão no passado. E não devemos distorcer o Evangelho. O Evangelho são boas notícias, é uma notícia, mas depois há uma vida que deve ser dedicada ao Senhor. Perseverar no Senhor, firme e inabalável. A reunirmos juntos ouvirmos a palavra, a ser pregada, a ser ensinada de forma fiel. Por isso agarra-te à esperança da ressurreição que o Evangelho traz. Agarra também à obra do Senhor, ou seja, segue o caminho da cruz, a caminhada de santificação, lutar contra o pecado. Não é em vão. Procura servir a Deus e uns aos outros. Não é em vão. E sabem, em Cristo nada do que fazemos fica às escuras. Nada do que fazemos. Quando ninguém repara que a igreja está limpa, não é em vão. Quando ninguém repara que está um bonito ramo de flores, não é em vão. Quando ninguém repara
Que há normalmente livros aqui na igreja que podem ser comprados para a nossa edificação, que vêm da CLC. Não é em vão. Quando ninguém sabe da semana difícil que tiveste e que ainda assim vens, e ainda assim vieste orar, e vieste cantar, e vieste tocar, e vieste dirigir, ou vieste pregar, ou vieste projetar, ou simplesmente vieste porque a tua presença é um encorajamento para os outros. Não é em vão. Nada é em vão, porque nada está escondido de Deus. A obra do Senhor é também aquilo que Ele nos chama a fazer. Qual é a missão que Ele nos dá? Que tem a ver com o Evangelho. É proclamar o Evangelho, sermos testemunhas. É pensarmos em missão, pensarmos em como podemos contribuir para quem está a proclamar. Os clubenses, neste momento, estão a reunir as moedas pretas, a angariar dinheiro para enviar para uma missionária que está a partilhar o Evangelho. As ofertas mensais ou semanais que fazemos para o Ministério da Igreja, os eventos que planeamos para convidar pessoas para vir, o ateliê, o Investigando a Vida, Homens na Arena, cantatas, nada é em vão, vale a pena. Há um teólogo que diz o seguinte: a nossa vida neste mundo importa, em parte porque acaba por ser não apenas estar numa sala de espera até sermos convidados para o resto do edifício onde realmente iremos viver. A nossa vida neste mundo estabelece os capítulos iniciais de uma história que, na ressurreição dos mortos, vai continuar e florescer de formas radicalmente novas. Ou seja, aquilo que fazemos agora importa. Aquilo que fazemos agora não é fácil, é difícil, mas vale a pena. Mas vale a pena. Aquilo que virá será muito melhor. Será muito melhor. Será florescer de formas radicalmente novas. Então que esta verdade encha os nossos corações de gratidão e uma resolução de continuarmos firmes na obra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por a Tua palavra, obrigado por esta provocação que fazes ao nosso maior provocador. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão ou aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Ti. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.